Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Estamos esperando aqui algumas conexões. Daqui a pouco a Cibele já entra. Boa noite, Iago. Abração. Boa noite, Evelino, Jéssica. Quanto tempo, hein, Jéssica? Que bom te ver por aqui. Vamos esperar só uns minutinhos aqui, que daqui a pouco vai entrar a Cibele, do qual nós vamos bater um bom papo aqui na noite de hoje. Mário, como é que você tá, Mário? Saudade de vocês. Olá, Ô, Sibeli, você chegou? Como é que tá? cheguei. Você está me vendo? Eu Estou vendo que tô. eu não estou aparecendo aqui. Eu não estou me vendo. Eu tô te vendo legal aqui. Está me vendo? Legal? Então Tô. tá bom, eu estou te vendo, mas não estou me vendo. Não sei como é que funciona isso, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Deveria Não, se tudo ver. bem. Eu deveria me ver, né? É, Eu estou vendo os comentários, mas não estou me vendo. bom. Mas você tá aí então, fica tranquilo. Mas o importante é que eu cheguei, né? É, você chegou, o povo tá te vendo. Um abração, Mário. Saudade de você, cara. Tem que aparecer aqui nessa terrinha. Comer uns conosquinhos com a gente aqui. João Sasderi, seja bem-vindo. Sandra. Sandra, Nida, muito obrigada pela presença. O Hiller é de Martinópolis. Ah, Martinópolis, legal. Saudade daquela terra boa lá. A Lúcia, a esposa dele. Obrigada, Lúcia. Obrigada, doutora Nida. A Nida é daqui de Rancharia, ela é médica aqui em Rancharia. Legal, muito bom. Muito bacana. Muito bem, terminei um agora em alguns instantes, né? Estava falando com a Câmara da Mulher Empreendedora de Jacarezinho, de Cambará e de Cascavel. Nossa, E trabalhando com as e como é que foi meninas, lá? muito bom, trabalhando com as meninas, ou seja, a arte de fazer acontecer. Olha só que legal. Olha só que tema legal, muito bom. Foi o lançamento do Setembro Amarelo. Hum, Muito bom. muito legal. Vanila, oi Vanila. Vanilla também é bastante atuante aqui na nossa comunidade. Ah, legal. Racharia. Tô vendo a Tânia Rancharia. ali. A Tânia, isso. Oi, Tânia, tudo bom? Muito bom. Gente, só mais uns segundinhos aqui, nós já vamos começar, tá? Dá só um tempinho para a galera poder se conectar e a gente já começa. Você sabia que nós vamos ter um retiro de silêncio aqui, né? Com Padre Lino e Companhia Hum, Limitada. sério? Isso é muito interessante. Como ele mesmo disse, será que eu sei ficar quieto? João Bom, eu acho, Pedro, eu acho que ele até consegue, viu? Eu acho. Não sei. Tenho essa impressão. Ivonete. A Dani. Oi, Dani. Que prazer em ter Ai, você que aqui com a gente. bom. É. Muito bom. Muito bem, vamos tocar em frente? Você está Vamos. pronta já? Vamos lá. Então, pessoal, como nós publicamos e como a gente combinou, né, nós vamos fazer um bom papo sobre espiritualidade. Isso.
olhando desde o período aí, talvez lá do período quase logo após Jesus Cristo até o processo de hoje. E vamos fazer isso numa forma bem descontraída, né? Trocando aqui um bate-bola com a Cibele. É claro que cada um tem suas visões, seu jeito de enxergar, e é isso que é a riqueza. Meu nome é Alcione, né? Eu sou coach, faço também constelação familiar, constelação empresarial, PNL, pregador, né? Faz chover de vez em quando, né? Consultoria empresarial e tudo mais. E desde esse período da pandemia, mergulhei nessas lives aqui, que está sendo algo maravilhoso, né? Toda terça-feira a gente fica online, tanto no Facebook quanto no Instagram, falando de espiritualidade, tá? Sibeli, só aí com você. Conta um pouco aí de você para a galera te conhecer também. Pois é, eu também tenho formação em coaching, né? Trabalho com coaching, trabalho como terapeuta também, né? Consultoria em PNL e estou aqui nessa caminhada, vamos dizer assim, há 20 anos, nessa caminhada de cristã católica, vamos dizer assim. E esse ano, na verdade, eu estou completando esses 20 anos, né, de caminhada. E esse foi um dos motivos pelo qual eu acho que me inspirou a fazer essa live, né? E quando eu pensei em fazer, logo me veio à mente o seu nome, falei, não, vou fazer com Alcione, vou ver se ele topa, porque em função das nossas caminhadas, das nossas experiências juntos, né, e tudo que a gente já compartilhou, os momentos tão ricos que a gente já compartilhou junto, então, muito obrigada por você ter aceito, né, a proposta. Muito bom, muito bom. Né, e é um prazer a gente tá junto novamente nessa empreitada aqui. Maravilha. Bom, pessoal, como a gente está em dois, né? Então, se alguém quiser ir fazendo algumas perguntinhas, pode fazer, que daí eu vou lendo aqui, o outro lê, a gente ajuda a responder. Mas para a gente poder abrir o tema, vamos só contextualizar, né? A espiritualidade, ela se apresenta para nós como um mistério, né? E um mistério não é algo que não seja acessível, né? Um mistério é algo a ser aprofundado, a ser conhecido, a ser revelado a cada dia. E hoje, muito tem se ouvido falar de espiritualidade. Todo mundo fala de espiritualidade. Tudo quanto é lugar, tudo quanto é jeito, onde você vai, fala de espiritualidade. Mas é importante saber que a origem da palavra espiritualidade, ela começou do cristianismo do primeiro século, logo depois, né, da morte de Jesus. Na primeira igreja, né, Tertuliano falava dos homens espirituais. Então, Tertuliano foi a primeira pessoa a falar de espiritualidade, quando ele começou a dizer que os cristãos eram homens espirituais. Mas, na verdade, a palavra ganhou força, mesmo foi mais ou menos perto do ano 130, né, depois de Cristo. Foi aonde realmente começou esse processo, e se depois vocês quiserem estudar, né, foi Irineu de Lyon, que foi quem deu essa chabum na história da igreja, né, falando sobre esse assunto. E o tema espiritualidade ele foi usado para poder ajudar a distinguir o comportamento do homem e do homem espiritual. Então, aquele homem que encontrou-se com Deus, encontrou-se com o seu Salvador, e começa a viver sobre a luz do Espírito. Então, aí a gente tem a espiritualidade. Então, o homem que vive segundo o Espírito. Existe algo na história que não é da igreja, a história da humanidade, né? Que muitas palavras se perdem, ou elas vão perdendo a essência da sua origem. Então, hoje, algumas pessoas falam que estão meditando a espiritualidade, que estão vendo não sei o que, não é espiritualidade, né?
É uma adaptação da palavra que está sendo feita, mas a espiritualidade em si, ela diz respeito a homens espirituais, homens e mulheres espirituais, né? Que realmente tiveram uma experiência com a espiritualidade, com o próprio espírito do Criador, e aí eles têm essa transformação nas suas vidas. E isso vai ser o nosso bate-papo hoje aqui entre eu e a Cibele, né? Porque nós nos consideramos homens espirituais e mulheres espirituais. Por quê? Porque conhecemos o Salvador. Conhecemos aquele que é a essência da espiritualidade. E às vezes algumas pessoas perguntam, tá, mas tem pessoas que têm uma mente muito legal, muito bacana. Eu falo, realmente, temos pessoas que têm uma mente muito legal, muito bacana, mas isso não é espiritualidade. Isso é um crescimento psicológico, né? Um equilíbrio psicológico muito bom e que é importante, necessário, bacana, né? Mas a espiritualidade está numa esfera um pouco acima disso, tá? Fala para mim agora, Cibele, como é que você vê essa parte da espiritualidade? Vamos jogando aí a bola. Pois quando a gente fala em espiritualidade, né, você falou do homem espiritual, do início, né, e uma das coisas que eu tenho, vamos dizer assim, desenvolvido durante esses 20 anos, depois desse encontro, vamos dizer assim, com Deus, né? Eu falo que a experiência que eu passei foi uma experiência de encontro com Deus e de um resgate numa situação de dor, numa situação de depressão, numa situação de sobrevida. Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo, né? E eu não tinha a menor noção do que era espiritualidade. Né? Eu mal sabia o que era religião, eu não participava da igreja nem nada, né? E aí, então, nessa minha experiência, uma pessoa perguntou para mim assim, o que você quer da vida? Justamente nesse encontro onde eu participei, né? E ele disse, o que você quer da vida? Automaticamente eu respondi, eu quero o céu. Mas eu não tinha noção do que era o que eu estava dizendo, o que era esse céu, né? E aí, ao longo desses 20 anos, eu venho aprendendo a vivenciar esse céu dentro de mim, e eu digo isso por conta de uma visão que eu tenho da espiritualidade, que é baseada nesse livro, não sei se dá para ver aí, se vocês conseguem ver. O céu começa em você. Dá para ver, né? Dá. Céu começa em você. O céu começa em você. Esse livro me trouxe a resposta sobre o que é espiritualidade para mim, né? Como eu vivencio. Porque ele é baseado nos monges do deserto, né? Que viveram nos anos 300, logo após a vinda de Cristo, né? Logo após Cristo. E diz assim, a espiritualidade dos monges conduz para dentro do mistério de Deus e do homem. Ou seja, é um mergulho dentro de nós mesmos, onde a gente encontra Deus através da nossa humanidade, através daquilo que a gente tem aqui como ser humano, das nossas sombras, nas nossas dificuldades, na nossa luz. Né? Então, eu vejo, eles chamam de espiritualidade a partir da base, né? Então, da nossa humanidade mesmo, rasa, daquilo que nós somos no mais profundo do nosso ser. Então, eu vejo essa espiritualidade como um relacionamento mesmo, né? Um relacionamento íntimo, primeiro comigo mesmo e com Deus. Né? Onde eu encontro a mim mesmo, eu encontro Deus também. E dentro desse contexto, né, a gente começa a observar a humanidade, ela faz alguns movimentos, né? Alguns sobes e desces. Uhum. E a gente teve um período muito longo na história em que o ser humano, ele olhava muito para o espiritual e não cuidava do corpo. Uhum. Né? E aí, nós entramos agora numa fase em que o ser humano está olhando muito para o corpo, mas não está olhando para o espiritual.
Então, parece que a gente tem uma dificuldade de encontrar o equilíbrio, né? A sociedade parece que ela vai de um extremo de outro extremo. Mas sempre no meio da história existem pessoas que encontram o equilíbrio. Né? Encontram, ou seja, pelas suas leituras, ou seja, pelos seus retiros, né? Pelas suas experiências com a palavra de Deus, acabam por encontrar o equilíbrio. E essa semana eu tive um fato assim interessante. Nós estávamos na beira do rio com a família e meu filho disse assim para mim: se as pessoas soubessem as artes que você faz, né? Eles encontram comigo na rua e acham que você é o cara, que você é santo. Eu falei, então, mas eu não falei que eu sou santo, eles estão enganados, né? Não, mas você apronta muita arte. Eu falei, então, cara, eu sou normal. Sou um ser normal, né? Que estou vivendo a minha essência humana, estou vivendo a minha espiritualidade. E aí, nesse contexto, até gostaria de lembrar algumas coisas assim. Quando eu tive a minha primeira experiência com Deus e que recebi uma unção do Espírito Santo e comecei a buscar esse equilíbrio entre homem e vida no Espírito, eu tinha amigos comigo que se dispararam na vida do Espírito. Nunca mais foram a nenhuma festinha, não saíam, mudaram assim radicalmente. E eu pensava assim, Lina, mas eu acho que Deus me trouxe para cá para ser normal, né? Eu tenho que viver a vida, eu tenho que me relacionar, eu tenho que rezar, né? E aí depois, com o tempo, eu fui olhando, ou seja, eu já estou há 35 anos na caminhada, né? Agora em 2000 estou celebrando 35 anos de jornada. E aí eu olho para eles, eles não sobreviveram, eles não ficaram. Então acho que, conta para nós, Sibeli, como é que você encontrou esse equilíbrio entre o espiritual e o carnal, e isso arrancou você do estado da depressão. Ainda mais nesse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, acho que é importantíssimo falar disso. Pois é. Obrigada pelo retorno aqui, por passar essa bola para mim dessa forma. Como eu disse, eu estava vivenciando um momento de profunda depressão mesmo. Eu não me encontrava, né? E eu me lembro que nesse encontro, onde eu tive o meu primeiro encontro com Deus, a pessoa que estava fazendo a pregação da primeira palestra, ela estava falando sobre o amor de Deus, né? E falando sobre esse Deus que ama, esse Deus que acolhe, esse Deus que perdoa, enfim, apresentando Deus para mim. E eu estava, nesse momento dessa palestra, eu estava na fila da confissão, porque eu ia me confessar, porque fazia mais de 20 anos que eu não me confessava, né? E naquela fila eu chorava desesperadamente, porque eu não acreditava em nada daquilo que aquela mulher estava falando. Eu falei, como que Deus me ama? Deus é esse que me ama, que me deixou passar por tanto sofrimento, né? Como esse Deus que é amor me deixou chegar nesse estado que eu estou, né? E à medida que eu ia ouvindo aquela pregação, eu ia chorando desesperadamente, num conflito interno dentro de mim, né? Ouvindo tudo aquilo e sentindo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo rejeitando tudo aquilo. E quando eu cheguei, finalmente chegou a minha vez de me confessar, eu sentei na cadeira em frente ao padre. Eu me lembro até hoje dos detalhes, ele era um senhorzinho já, ele tinha bastante idade. Estava vestido todo de azul, estava de calça azul, blusa azul e boina azul, porque estava muito frio. E tinha uns olhos azuis enormes, né? E eu sentei na frente dele e naquele desespero, naquele choro, ele simplesmente perguntou o meu nome, né? Eu disse o meu nome chorando, desesperadamente, e ele falou, mas o que está acontecendo, né? Eu falei, eu não acredito em nada do que essa mulher tá dizendo, né? Eu não acredito em Deus, e vivendo aquele conflito interior. E
e ele simplesmente me acolheu, né? Ele me abraçou, ele me deu, ele foi o canal desse Deus que é amor, né? Ele me abraçou, né? Eu não precisei falar mais nada, só chorei naqueles ombros, né? E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar e eu comecei a viver essa espiritualidade. E comecei a sair desse estado depressivo. Então, viver a espiritualidade, como você falou, muitas vezes leva a gente para extremos, né? Eu fui buscando esse equilíbrio num primeiro momento no serviço à comunidade. Quando eu cheguei aqui, eu voltei a me confessar com o padre, na época era o padre Josafá, recém-ordenado. Você imagina uma recém-acolhida por Deus e um padre recém-ordenado, o que dá, né? Virou aquela coisa. Então, eu tive muito apoio da igreja, muito apoio dele, que acreditou em mim e que foi mostrando para mim o meu valor, né? Foi confiando em mim, foi dando para mim o espaço para que eu crescesse nessa espiritualidade, né? Então, eu acredito que para manter esse equilíbrio, é preciso a gente não só se entregar a esse Deus que ama, né? Mas também buscar dentro de si algumas respostas. O que me ajudou foi começar a buscar respostas dentro de mim, né? Quem sou eu? Os padres do deserto buscam muito isso. Quem é você? Né? A todo momento eu estava me perguntando. Eu estava numa fase, Alcione, que eu olhava para o espelho e eu não me reconhecia. Quem que é essa pessoa? Eu era uma estranha para mim mesma. Então foi um resgate de identidade também, de saber quem eu sou. E esse processo foi se desenrolando de uma forma assim... maravilhosa. São 20 anos de caminhada, não é uma coisa que acontece num estalo, né? Você sabe disso, que essa conversão ela é diária, essa transformação ela é diária. E eu me assusto muito e me preocupo muito com essas pessoas que vão de um extremo para outro. E aquilo que você falou, né? Não se sustenta, isso acaba não se sustentando, né? Como você disse, alguns amigos seus já não estão mais na caminhada, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, resumidamente, foi isso. Para mim, a minha experiência foi, eu sempre procurei Deus. Né? Desde pequeno eu queria encontrar Deus. E eu me lembro que um dia eu estava na lavoura de café do meu avô, né? E eu arranquei um galinho de café, finquei no chão e falei assim para Deus, eu vou dar uma voltinha. Se você de fato existe, tira a varinha daqui. Né? Mas eu era pequeno, saí, dei uma volta e não consegui mais achar a varinha fincada no chão. Mas eu falava assim para mim, bom, pode ser porque tinha muito café aqui, café é tudo igual, né? Eu sou pequeno, eu não enxerguei, né? Então eu sempre fui ao encontro de Deus dessa maneira, eu queria encontrá-lo. Mas nessa minha ânsia de encontrá-lo, né, eu fui por todos os caminhos possíveis, eu fui procurá-lo. Tudo quanto é seitas e outras crenças, né, que existem, que eu queria encontrá-lo. E toda vez que eu chegava ao final, né, da descoberta dessa nova crença, eu dizia assim, nossa, mas aqui também não tem nada. Né? Até que um dia eu estava também fazendo um retiro, né? Fui seduzido, né, pela Margarete para ir para o retiro, olha que sedução maravilhosa. E aí estava eu lá sentado e a pessoa falou assim, puxa, mas quem quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida, vem até aqui à frente. E eu pensava, mas será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, não vou, né? E fui, né? Quando eu fui, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, é como se o homem velho interno entrou num processo de autodestruição. Comecei fui implodido por dentro pela presença do Espírito Santo em mim. E aí que eu pude, naquele dia, eu saí de lá orando em língua, cantando em língua, traduzindo o que eu falava, e tendo visões, falei, nossa, mas tudo de uma vez só, numa pancada só, né? Aí eu me lembro ainda que o pregador disse assim para a Margarete, mas é assim mesmo, Margarete, Deus dá muleta para quem precisa.
né? E acho que depois de 4 meses, eu já estava conduzindo um grupo de oração sozinho, né? Ainda me lembro hoje na Fazenda Monte Belo, né? Estava lá eu conduzindo um grupo de oração só. Então, e eu digo assim, é Deus quem chama, né? Porque se dependesse de mim ter a estrutura para poder entender tudo aquilo e ter o equilíbrio daquela realidade, eu confesso que eu realmente não iria ter, né? Então é Deus realmente quem chama. É Deus que escolhe primeiro, que às vezes a gente fica querendo escolher Deus, né? Não é Ele que escolhe, né? Eu vejo, por exemplo, nós vamos ter um retiro de silêncio aqui daqui uns dias, né? Botei num grupo, botei no outro, maior silêncio, né? Silêncio, todo mundo corre o silêncio. Aí quando terminar vai ser, ai meu Deus, por que eu não fui? Ai meu Deus, por que não aconteceu? É assim mesmo, é Deus que chama, né? O chamado é do Pai. O Pai é que nos escolhe, né, nesse momento. E aí eu começo a perceber que o caminho desse crescimento passa por algo que algumas pessoas fogem, que são os exercícios espirituais, que não é a espiritualidade em si, são os exercícios, né? Nossa, mas tem que levantar cedo, dia de frio e ir na missa? Tem. Ah, mas eu tenho que me confessar? Tem. Ah, eu tenho que ir para a missa da Eucaristia? Tem. Por quê? Porque são os exercícios espirituais. E aí cada um também se encontra de uma forma, né? Alguns gostam de orar o terço, outros gostam de fazer leitura meditada, alguns gostam de mergulhar na palavra, né? Eu sou um típico apaixonado pela palavra. Eu mergulho na palavra, eu viajo, quando eu vejo, eu já vi coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Já vejo minha esposa, Margarete, adora pegar o tercinho e estar lá a noite inteira debulhando, né? Eu já não tenho essa condição, eu gosto de rezar um terço andando, caminhando, né? Mas os exercícios espirituais, eles são essenciais, né, para poder chegar nesse ponto. Conta para nós, que exercícios espirituais você usou no teu princípio de caminhada para sair daquele ponto A e chegar no ponto B? Pois é. A princípio, eu me apeguei justamente na palavra, né? Eu te mandei uma fotinho hoje, né? A minha Bíblia toda marcada, né? Com a data da palavra que eu li ou que eu ouvi, alguma pregação, e a pessoa que falou, né? Às vezes eu não me lembro exatamente a ocasião. E olhando aqui a minha Bíblia, esses dias eu estava folheando ela, né? E, por exemplo, eu conversava com Deus através da Bíblia, né? E aí um versículo do Salmo: não fiquei longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. E aí, então, eu escrevi do lado, esse é um versículo do Salmo, e eu escrevi do lado: estou só, e o que eu tenho a lhe oferecer são apenas mãos vazias, coração vazio. E assim eu ia dialogando com Deus, né, através da palavra. Eu ia colocando as minhas angústias, né, colocando as minhas dores, ia buscando respostas através da palavra, né? E muitas vezes eu sentia Deus realmente falando comigo através da Escritura. Uma coisa que eu percebi nesse caminho também é que eu tinha muitos pensamentos críticos, muitos pensamentos negativos. Vira e mexe, meus pensamentos eram os piores possíveis, me autocondenando, me autocriticando, me desvalorizando, né? Quando me deu um clique, eu falei, nossa, eu estou pensando muita coisa negativa, né? Me deu um clique, eu resolvi prestar mais atenção em mim, e na hora que eu percebesse que eu estava com autocríticas, com pensamentos negativos, bloquear esse tipo de pensamento, né?
E como que eu fiz isso? Eu meditava um salmo, eu escolhia um salmo, né? E esse salmo, eu meditava ele todos os dias. Todos os dias, todos os dias ele se tornou parte de mim, né? Então, trabalhar a espiritualidade é também trazer para dentro de mim aquilo que eu estou meditando, né? Aquilo que Deus está me falando. Olha, você é um filho amado, você é um escolhido. Então, transformar isso em pensamentos saudáveis, né? Os padres do deserto faziam isso também, né? Eles orientam, olhe os seus pensamentos e olhe os seus sentimentos, perceba o que está acontecendo dentro de você e vigie, né? Trabalhe isso. Isso foi assim, tudo intuitivamente, sabe, Alcione? Eu fui começando a me auto-observar, porque é uma das coisas que os padres do deserto também falam sobre o autoconhecimento, né? Como viver a espiritualidade sem o autoconhecimento. E eu queria deixar essa bola para você. Antes, vamos dar uma resposta aqui para a Dani Cambrai. Ela está dizendo que ela tem dificuldade em mergulhar na palavra, né? Ótimo. Dani, é assim, Uhum. olha. A pessoa que pode te ajudar a mergulhar na palavra chama-se Espírito Santo. Porque foi sob a inspiração dele que a palavra foi escrita. Então, antes de você ler a palavra, reze, clame ao Espírito Santo para que te dê entendimento daquilo que você está falando. A gente que está na vida da pregação, às vezes você está no meio da pregação e o Espírito Santo te dá um sopro de luz e você entende uma palavra que você nunca tinha entendido na vida. Você não fazia ideia como é que isso acontecia. Então, ele é a melhor pessoa. E eu uso também algo assim, eu gosto muito de fechar os olhos e imaginar como se eu estivesse lá naquele lugar, né? Vendo Jesus, conversando com ele, falando com ele, e aí poder perceber isso. E nessa briga interna, como a Cibele estava colocando, a briga dos pensamentos com o silêncio interno da espiritualidade, ela é algo muito profunda, né? E a gente percebe, e talvez muitos de vocês que estão aqui me acompanhando não sabem, mas ficar quieto para mim é algo dificílimo. Eu fui com a Margarete na missa na quarta-feira de manhã e eu disse assim para ela, hoje não está fácil. Ela falou assim, por quê? Porque eu já montei palestra, já fiz discurso, já fui na China e voltei e eu estou uma dificuldade para conseguir estar aqui presente, né? Então, todos nós enfrentamos essa luta, né, do desvio dos pensamentos. Todos nós. Porque aí você fica muito claro a briga do homem carnal com o homem espiritual. Santo Agostinho que dizia, né, que o homem, depois de morto, 24 horas gelado e duro, e o homem velho está gritando ainda. Está lá dentro brigando com isso dentro de nós. Então, essa luta ela é uma constante. Só que à medida que nós vamos entrando num estado onde a gente começa a harmonizar a vida no espírito com a vida dos nossos pensamentos, aí nós começamos a olhar para os nossos pensamentos, que aí acho que está o segredo que os monges do deserto tanto falam, né? Olhe para você, não tenha medo de olhar para você. Às vezes a gente fica olhando para os outros, né? Você olha para o padre da tua paróquia, né? Para o coroinha, para o leitor da missa, né? Para o ministro da Eucaristia, olha para todo mundo, mas esquece de olhar para você. Não, olha para você mesmo, né? Olha para você mesmo, que aí está o grande caminho para você começar a acalmar o teu estado de pensamento interno. Esse é o caminho, é a luta interna, né? Eu percebo que para comigo, a melhor maneira de acalmar o meu estado interno chama-se respiração. Começo a respirar legal, vou acalmando, vou ficando muito bacana, né? E vou limpando, sabe? Você vai fazendo uma limpeza naquele modelo. E você vai percebendo com o tempo que você não é mais atacado, né? Não é mais atacado por essas condições de desvio de pensamento, tá? E aí, o que é importante vocês terem em mente?
nós não podemos nos esquecer que por trás desse processo de espiritualidade existe um outro indivíduo que não faz parte da Santíssima Trindade, que luta para que a gente não tenha tranquilidade, não tenha serenidade. E aí tem que tomar um outro cuidado no nível da espiritualidade, porque tem gente que acha que esse cara não existe, que ele é irreal, que ele é imaginário dos malucos da igreja. E isso é um engano tremendo, porque ele é real, ele é verdadeiro, né? Ele é rebelde. Ah, mas eu devo colocar toda a culpa dos meus maus pensamentos nele? Não. A culpa dos maus pensamentos que está em nós é fruto do nosso pecado. Mas o nosso pecado deixa aberto a brecha para a ação do mal na nossa vida. Se não tivéssemos pecado, seríamos hoje homens plenamente espirituais. Né? Mas fomos afastados, né, da glória de Deus em virtude do nosso pecado. E aí, hoje, nós temos que aprender a lutar, a transpor essa realidade, para que quando possamos chegar ao final do bom combate, como dizia Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesse momento, Paulo estava dizendo o seguinte: continuo aqui, estou aqui, tenho um corpo, tenho uma mente, tenho um espírito, mas o ser espiritual já formatou a minha personalidade, já formatou a minha mente, já formatou o meu jeito de agir, meu jeito de pensar, e hoje já não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Eu gosto muito dos exemplos da vida, né? Minha avó, um dia levei ela à cidade de Ourinhos, ela saiu do médico, o médico falou assim, ela tem que pôr marca-passo. Aí ela entrou no carro e falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, mas como assim, vó? Capaz que eu vou pôr marca-passo. Eu já combati o bom combate, eu já estou pronta para encontrar com o meu Senhor face a face. Eu falei, uhul! Que espiritualidade, né? Que certeza, que convicção. Você imaginou se nós estivéssemos nesse ponto de convicção, de certeza? Que coisa maravilhosa que seria a nossa vida, poder entrar nessa condição? Então, a luta precisa de exercícios. Às vezes você vai ter que experimentar um jejum, vai ter que fazer uma descontaminação do corpo, uma limpeza, né? Hoje eu estava dando uma limpada em mim, Sibeli, tomei aquele tal de detox, né? O negócio desceu arranhando a garganta, sabe? Esse negócio é detoxar mesmo, é para limpar a vida da alma da gente. Por quê? Porque esse corpo ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Então, por isso que a gente faz meditação, por isso que a gente respira, por isso que a gente faz exercícios, porque aqui é o templo aonde habita Deus. E é nesse templo que Deus quer expandir, explodir internamente, para que nós possamos ter uma condição de vida melhor, uma condição de vida diferente. Sibeli, quero fazer para você agora uma pergunta um pouco diferente. Vamos lá. Diz para mim, como é que tem sido a tua experiência profissional e a relação com as pessoas que vêm para nós, não na espiritualidade, porque às vezes as pessoas vêm para nós lá no acampamento, num retiro, mas às vezes vêm para nós também dentro do nosso processo de atendimento profissional, que é o nosso ganha-pão, né? Como é que está sendo essa relação com essas pessoas no processo da cura do corpo e do processo da espiritualidade? Bom, o que eu percebo dentro do nosso trabalho, né? Tá saindo bem o som aí? Tá? Tá ok? Tá, que aqui tá falando que tá acabando a bateria, o meu fone. Mas vamos lá. Dentro desse processo, quando a pessoa me procura para fazer um trabalho terapêutico, o que eu percebo? Né? Quando a pessoa tem uma espiritualidade, quando ela já está numa caminhada onde a espiritualidade é um valor para ela, que ela considera importante, né? Entre os valores que ela tem, e ela realmente vivencia aquilo, o que eu percebo é que a pessoa tem
ela consegue deslanchar no processo terapêutico dela com uma maior facilidade. Isso eu tenho uma experiência concreta em vários casos que eu atendi, né? O quanto que a pessoa consegue deslanchar no processo diante da vivência da espiritualidade dela, né? Independente da religião, né? Acho que isso é importante frisar, independente da religião. Então, o importante é que ela vivencia uma intimidade com algo que é maior, que transcende a ela, né? Ela reconhece que ela tem as limitações, tem as dificuldades que a impedem vamos dizer assim, de chegar a um patamar diferente daquilo que ela está vivendo naquele momento, e usando a espiritualidade, ela consegue, vamos dizer assim, ultrapassar algumas barreiras que, vamos dizer assim, humanamente falando, talvez fosse impossível, né? Então, eu percebo um grande ganho para as pessoas que estão trabalhando a si mesma e trazendo a essência da espiritualidade para o processo. Porque tem uma coisa, né, Alcione, a gente não é só nós somos, na nossa integralidade, nós somos seres espirituais, somos seres biológicos. Você falou, a gente tem que cuidar do corpo. Tem, mas a gente não pode ficar só com o corpo, né? A gente tem a nossa alma, o nosso psicológico, que precisa ser visto, precisa ser cuidado também, né? E se eu cuido só de uma parte, fica meio que capenga o processo, né? Então, quando a gente consegue trazer todos esses elementos do ser humano, o ser biológico, o ser psicológico, o ser espiritual, o ser social, que também está ligado, né? A gente consegue um processo muito mais rápido, frutuoso e integral, né? Vamos dizer assim. Eu vejo, assim, por exemplo, uma coisa muito interessante. Eu vejo que a pandemia, às vezes a gente olha para ela como se fosse uma desgraça, como se fosse um mal, né? Uhum. Mas aí eu fico olhando e me perguntando assim, quanta gente falando de espiritualidade? Uhum. Quantas pessoas cantando? Quantas pessoas transmitindo terço? Quantas pessoas transmitindo adoração? Uhum. Ou seja, é bem aquele velho ditado, né? Do tempo daquele que a gente era criança lá em Barbacena, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente isso. Acho que nunca vivemos um período tão intenso como esse que nós estamos vivendo agora. E aí eu vejo que às vezes as pessoas não percebem. As pessoas, mas nós temos que rezar mais, nós temos que fazer mais. Temos mesmo, né? Mas eu acho que ainda nós não ganhamos a percepção de que quando Deus permite alguma coisa para o ser humano, o aspecto humano puramente, Ele está tirando vantagens para o ser da espiritual, que é o ser da espiritualidade. Né? Então, quando que nós imaginávamos antes da pandemia que iríamos estar aqui nós dois e mais 30 pessoas aqui nos acompanhando, batendo um papo sobre espiritualidade, né? Conversando sobre espiritualidade. E ainda tem mais pergunta aqui dizendo, né, da questão de parar, de ouvir, de silenciar e de desvio dos pensamentos. Eu quero contar uma coisa aqui para a pessoa que nos perguntou o seguinte. Eu aprendi a ouvir Deus no meio do barulho. E como que eu aprendi? Um dia, meu pai tinha um bar de rodoviária e na frente do bar tinha uma pessoa pregando. E eu ainda era novo, né? Um barulho de gente bebendo e gente gritando e ele lá sozinho numa caixa de som. Aí, de repente, ele falou assim, você que está aí na porta do bar, vem até aqui. Você está com um problema no coração, não está? O cara saiu, nossa, eu estou mesmo, como é que ele sabe?
E eu fiquei olhando para aquilo, ele foi chamando um de lá, outro de cá, lendo com latinha de cerveja na mão, outro não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, às vezes nós nos iludimos achando que tem que ser o silêncio do silêncio da tranquilidade. Deus age em qualquer lugar. E naquele dia eu aprendi o seguinte, que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do barulho, mesmo no meio da confusão, Deus ali está. Isso não significa que nós não devamos preparar momentos para nós de silêncio, de tranquilidade, de meditação, mas também isso não significa que se eu trabalho no meio do barulho, no meio da confusão, de todas as coisas, que Deus não esteja ali. Né? Eu não me esqueço, nunca me esqueci disso. Há muitos anos atrás, eu estava em Joinville, né, dando um curso de evangelização, aquele de 9 dias, e tinha um jovem seminarista chamado Celso, que hoje é conhecido aqui na Diocese de Jacarezinho como Padre Celso, né? E ele saiu para evangelizar e disse assim, Alcione, entrei numa rua e só tinha muro de indústria. E a minha barriga começou a coxar, e eu fui ficando, comecei a suar, e eu não estava aguentando mais, e eu saí depressa e vi uma porta, e falei, posso entrar no banheiro? Ela falou assim, pode. E ele falou assim, quando entrei no banheiro, sabe aquele sofrimento que você tá, né, quando a coisa pega, né? Quando eu saio do banheiro, ele falou assim, tinha no mínimo umas 8 mulheres sentadas na sala. Ele falou assim, eu entrei na zona. Né? E daí, o que você fez? Ele falou assim, foi maravilhoso ver como Deus está em todos os lugares. Elas viraram para mim e falaram, o que o senhor está fazendo? Eu estou evangelizando. Ah, então evangeliza nós. Ele falou assim, eu preguei e anunciei o querigma ali naquele lugar, impus as mãos sobre elas e pedi a unção do Espírito Santo sobre elas. Foi uma alegria, as pessoas se abraçavam. E ele disse assim, olha como Deus é maravilhoso e nos conduz para a espiritualidade. Se não fosse uma dor de barriga, eu não teria evangelizado 7 mulheres. Não teria levado a palavra de Deus. Então, um alerta, tome cuidado. Às vezes a gente quer que essa espiritualidade seja assim, choveu não sei o que do céu, caiu pétalas de rosa não sei da onde. Não é assim que funciona, gente. Deus está em nós, em todo momento, em todo instante. Às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, né, a gente vê as coisas maravilhosas acontecerem. Essa semana, eu pude ver mais uma experiência de espiritualidade. Nós temos uma amiga que participou do nosso retiro de casais, trabalhou conosco, e no finalzinho, né, ganhou aquela flor, né, no acampamento, dá lá uma arvorezinha para o casal cuidar, né? E o esposo dela faleceu de Covid agora, nesses dias, e hoje ela mandou dizendo assim, ela falou assim, o meu manacá abriu a sua primeira flor. Falei, gente, olha como ela captou a espiritualidade. Um manacá abrindo para ela a primeira flor, dizendo para ela, a vida continua. O ciclo da vida se interrompeu materialmente, mas a vida continua. Daqui a pouquinho essa florzinha de manacá vai cair, vão nascer outras. Então vocês podem ter certeza que vocês estão nos acompanhando, que na noite de hoje, Deus vai despertar essa espiritualidade no coração de vocês. E talvez vocês estejam se perguntando, com que convicção que você fala isso? Eu falo não com a minha convicção, mas com a convicção que Deus me dá de poder falar. Com a mesma convicção que Deus colocou no coração da Cibele, enquanto ela estava na fila da comunhão, que Ele ia realizar algo na vida dela, quer ela cresce ou não cresce, Ele também vai realizar na sua vida. E eu tenho certeza que Deus não te trouxe para ficar aqui hoje por 1 hora, para não te fazer nada na tua vida. Isso não existe. Deus realiza sempre algo na vida de alguém. E Ele vai realizar algo na tua vida. Se Ele te chamou para estar aqui, se Ele te encantou para estar aqui, é porque Ele quer dar para você uma espiritualidade plena.
para que você possa ir a um alto nível de espiritualidade. Se é que possamos chamar isso de alto nível, né? Mas ele quer te levar para uma experiência muito mais profunda com ele, na vida dele. E eu tenho certeza que ele vai provocar isso em você. Sibeli, esse negócio aqui acaba com 1 hora, né? Então só nos falta 10 minutos. Então vamos lá para você, né? Para a gente poder ir alinhando aqui os nossos pontos. E se você que está nos acompanhando tiver alguma pergunta, faça, que ainda dá tempo e a gente pode Aproveita responder que para dá você. tempo. Exato. Pegando esse gancho, né, que você falou, realmente Deus se mostra através dos pequenos sinais, né, Alcione? E o que a gente precisa realmente estar atento. Eu me lembro do começo da minha caminhada, pequenos sinais, tipo esse. Eu me lembro de estar passeando na rua, de estar fazendo uma caminhada e de repente ver um vaso de flor que toca o meu coração de uma maneira que eu falo, meu Deus, você está presente aqui, né? E uma das coisas que mais me alimentam espiritualmente é justamente a contemplação, né? A forma como eu vivencio a minha espiritualidade é muito através da contemplação, a minha forma de entrar nessa intimidade com Deus. E quando eu estou contemplando, eu estou atenta a esses pequenos sinais, né? Eu estou percebendo essa presença através desses pequenos sinais, não esperando grandes milagres, como você disse, né? Porque Deus, ele também se faz presente nas pequenas coisas, né? A gente não precisa ficar esperando grandes coisas, grandes sinais, como Jonas, né? Precisava de grandes sinais. Não, a gente não precisa de grandes sinais, a gente precisa só sentir a presença, se deixar ser tocado pelo coração de Deus, né? Pela mão de Deus. E já que a gente está terminando, né? Antes que acabe o nosso tempo, o meu convite também é para que as pessoas se deixem ser amadas e se deixem ser, vamos dizer assim, acolhidas, né? Como eu fui acolhida por aquele padre naquele momento que eu menos acreditava em Deus, né? E que me mostrou a presença de Deus. O meu convite aqui para você que está acompanhando a gente, se coloque realmente no colo de Deus, né? Experimente esse colo, essa ternura, esse carinho, que isso pode transformar a sua vida, como transformou a minha, como transformou a vida do Alcione, né? Se deixe ser amado, se entregue. Eu acho que esse é o melhor recado que eu posso deixar, né? Além do agradecimento por todas essas pessoas que estiveram com a gente, né? Acompanhando essa conversa, né? É isso. Eu gostaria de fechar esse momento falando para vocês de algo que me veio no meu coração. Que é assim, olha, eu escuto muitas pessoas às vezes falam assim, eu queria ter essa fé que você tem. E eu falo assim, mas eu não tenho nenhuma. Mas como assim? Fala, você não tem que ter esforço para ter fé. É só você falar assim, eu espero em Deus. Pronto. Isso é fé. As pessoas acham que fé se mede, né, com a régua, né? Fé grande, fé pequena, né? Uns fé de mais, outros fé de menos. É bem isso mesmo, tá? Mas a fé é isso. Pai, eu estou aqui. Vou sair aqui do pedestal do meu coração, achando que eu sou poderoso, que eu tudo posso, que eu tudo consigo. E estou aqui. É com você. Você cuida. É teu. Te pertence. Isso é a fé. E isso é viver a espiritualidade. Aprender a esperar em Deus, a depender de Deus e a confiar em Deus. Então, quero convidar vocês que estão aqui nos acompanhando para que vocês possam agora, neste momento, entregar o teu coração a Deus. Entrega do jeito que você pode. Não precisa caprichar, nem fazer muita coisa, não. Diz para Ele, eu estou aqui. Cuida de mim. O Senhor conhece meu sofrimento, conhece a minha angústia, conhece a minha tristeza, conhece as minhas dores. Então, tudo é teu. Do jeito que eu estou, eu quero trocar a minha vida pela vida do teu filho e viver uma vida nova,
E eu preciso disso. E eu dependo disso. Então, que Deus os abençoe assim imensamente, derramando graça sobre vocês e bênção. Sibeli, foi maravilhoso estar com você, né? Acho que a última vez que estivemos juntos pregando foi lá naquele acampamento em Martinópolis, né? Acampamento em Martinópolis, acho que foi o segundo acampamento de Martinópolis. Eu até tinha mais cabelo naquela época. Foi um prazer estar com você, Alcione, muito obrigada, viu, por esse momento, foi maravilhoso. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Com certeza. Ainda mais agora nós estamos virando tecnológicos, né? Pois é, então. E para quem não sabe, o pessoal que me acompanha, o Alcione está toda terça-feira, né, Alcione? Fazendo live às 8h30 aqui no Alcione Jeito de Vencer, tá? Então, se vocês quiserem desfrutar mais dessa sabedoria, desse conhecimento, de toda essa beleza dessa pessoa, né? Então, acompanhe o Alcione, que ele está no Facebook e no Instagram. E está lá no YouTube também, pode ir lá que está tudo gravado lá. Tá gravado esse nosso encontro, Alcione? Esse aqui eu vou encerrar e vou deixar ele aqui no Instagram gravado. Legal, porque teve umas pessoas que pediram, tá? Ele vai ficar aqui no IGTV e aí depois a menina prepara ele e joga ele lá para o YouTube. Então tá bom. Muito obrigada pelas pessoas que estiveram com a gente até agora, né? Um grande beijo e que Deus realmente possa estar com vocês, que vocês possam ter uma noite maravilhosa depois desse encontro aqui conosco. Maravilha, um grande abraço, Sibeli, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe imensamente vocês. Nenhuma pergunta? Então, tudo quietinho, acho que vão todos dormir em paz, maravilhoso. Amém, amém. Amém, fiquem com Deus. Um abraço em todo mundo aí. Valeu. Tá, tchau, tchau.